sentiram saudade de mim. Bom, faz um tempo que eu não apareço aqui no YouTube, mas eu fiquei com saudade, eu amo gravar vídeo aqui, aproveitei que agora eu tô de férias da faculdade e vim trazer um vídeo aqui falando sobre a faculdade, né, porque aquelas que amam a faculdade e gostam de falar sobre isso. Essa sou eu, e é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Se você já acompanha, bem-vindo de volta. Se você começou a acompanhar agora, seja bem-vindo a acompanhar o canal, já se inscreve, já deixa o seu like e bora lá contar pra vocês o que vai ser o vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Arte, Clínica e Loucura. Esse título me interessou muito porque o que eu amo, assim, na terapia ocupacional, né, que é a faculdade que eu faço, é justamente a relação que existe entre a terapia e a arte. E também essa questão da loucura, assim, isso me chama muita atenção. Então, quando eu vi esse título, que envolvia clínica também e tal, eu fiquei apaixonada, eu quis muito ler esse livro. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, na matéria de psicologia, a gente fez um trabalho sobre arte, clínica e loucura, que eu acho que era inspirado nesse livro, ou em um artigo, alguma coisa assim. Aí a gente começou a fazer pesquisa sobre isso, e aí já me encantei, né, foi muito bom. E aí, esses dias eu tava passeando lá na biblioteca e tal, falei, vou pegar uns livros aqui, achei esse livro aqui e me identifiquei muito, peguei e li ele. Demorou um pouquinho, demorei mais ou menos uns 2 meses pra ler, mas justamente porque eu acho que livro, assim, quando você tá lendo pra faculdade, às vezes você demora mais mesmo, porque às vezes é uma linguagem mais difícil e tal, mas eu gostei da linguagem desse livro e de tudo que ele apresenta, assim, eu só quis lendo com calma, assim, e tal, pra ir compreendendo bem, e também fui fazendo um fichamento do livro aqui, inclusive vou deixar aqui na descrição pra quem se interessar, um fichamento de citação, assim, ou seja, fui vendo partes do livro que eu achava interessante, porque eu sou aquelas bem louca, vai tirando várias fotos do livro, grifando as partes. E aí eu fiz esse fichamento de citação com citações que eu achei interessante do livro, ainda mais que quando a gente tá na faculdade é super importante ter essas referências, né? Ainda mais que esse é um assunto que eu gosto muito, inclusive pretendo fazer meu TCC sobre isso, então já fica aí guardadinho, né? Porque eu sei que no futuro provavelmente vou precisar. E também é sempre bom ir relembrando e tal, até porque eu pretendo trabalhar com isso. Enfim, vamos falar sobre quem é a autora desse livro. É a Elizabeth Araújo Lima, ó, ela é essa aqui. Ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, a FMUSP. Ela também é pós-doutora da Universidade de London, de Artes, achei incrível também. Ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos de Pesquisa, Arte e Corpo, em Terapia Ocupacional. E também ela faz parte da equipe Programa Permanente de Composições Artísticas e Terapia Ocupacional, o PACTO. Que no caso eu achei muito legal esses projetos. Ela fala um pouquinho aqui no livro, assim, brevemente. Eu acho que eu cheguei a ler também um outro artigo que uma professora de atividades expressivas passou pra gente também, que falava sobre esses projetos. E, enfim, eu gostei bastante, né, toda essa carreira dela também demonstra que ela tem muito conhecimento. E nesse livro ela apresentou muitas coisas assim que me serviram muito de aprendizado, então agora eu vou passar pra vocês. Acho que é interessante começar falando, assim como ela começa aqui no livro, sobre como tudo começou, né? Como começou a surgir essa identificação da arte no campo da clínica, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise. Tudo isso começou naquela época do romantismo e tal, que se vocês provavelmente estudaram isso em língua portuguesa e tal, aqueles poetas românticos e tal, era uma época assim de liberdade e tal, as pessoas estavam buscando por essas aspirações, assim, arte, uma arte livre também, né, porque a gente sabe que as academias de arte muitas vezes cobravam um padrão, uma técnica, assim. E esse livro aqui justamente ele fala da expressão antes da técnica, né, que essa é a questão da arte na terapia. E justamente era isso que eles estavam procurando, eles estavam pensando mais em expressão e tal, em subjetividade, tinha uma atração pelo Oriente, que no Oriente, assim como hoje, tem muitas coisas assim, como por exemplo, se a gente parar pra pensar na Índia, é de lá que veio questões como yoga, tal, também veio do Oriente o Yin Yang, toda essa questão assim, good vibes e tal, paz e amor que a gente fala hoje em dia, né, e aqui também eles estavam, nossa, que massa e tal, Maktub, galera, sabe? Isso também envolvia o exotismo, a natureza, a loucura. Também é o sonho, né? Porque o sonho, se a gente parar pra pensar, é uma coisa muito incrível. Você deita ali, do nada vem várias imagens na sua cabeça e tal. Você começa a imaginar coisas, sonhar, figuras, desejos, coisas assim. E aí eles começaram a se intrigar por isso.
O êxtase também de todos os estados de consciência, também é uma época que as drogas estavam rolando mais à solta, assim, e tal. E, enfim, eles queriam buscar essa questão do inconsciente, o que tá por trás da alma humana, sabe? Buscar aquela profundidade de cada ser. E aqui, inclusive, tem vou fazer uma citação aqui pra vocês, ó. Na perspectiva aberta pelo romantismo, a loucura falava a linguagem do sonho, e seus mistérios estavam em íntima conexão com aqueles que envolvem a criação artística. Achei bem interessante, né, porque envolve toda essa questão do sonho, da criação artística, do se libertar e do buscar o inconsciente e o profundo da nossa alma. Então, a autora vai aqui se aprofundar em cada um desses termos, como, por exemplo, a arte. O que é arte, né? Ainda é um tema muito recorrente, muito discutido hoje em dia, igual, por exemplo, esses dias a mulher lá falou da Juliette que ela não é artista. Será que não é artista? O que é arte? O que é fazer arte? Então aqui entra essa discussão também e justamente, né, fica a pergunta, o que é arte? Aqui nesse livro ela traz a arte como uma forma de expressão, uma forma de necessidade vital mesmo, de você colocar pra fora as suas emoções, os seus sentimentos, o seu próprio inconsciente, né? É uma própria citação do Mário Pedrosa, né, que é um artista que inclusive ele se envolveu muito nessa época, assim, com essa questão da arte, da loucura e tal. Ele disse assim, que a arte entendida aqui não como exceção inatingível, mas como fenômeno verdadeiramente vital, criação que reproduz o milagre da vida, e que, portanto, deveria estar acessível para qualquer um. Não deveria haver barreiras para o mundo encantado das formas que é comum a todos os homens indistintamente. Todos deveriam aprender a pintar, esculpir e desenhar como se aprende a ler e escrever. Gente, eu amei tanto isso aqui porque eu acredito que cada vez mais a arte deve ser democratizada e ainda existe muito esse papinho de o que é arte e tal, porque às vezes a arte é só o que tá no museu, será mesmo? Tipo, eu acho que todo ser faz arte e todo ser sente essa necessidade, então por isso é tão importante ter aula de artes na escola e tal, e a gente ir fazendo arte na nossa vida, porque isso realmente faz a diferença. E também não deveria haver barreiras para as pessoas encontrarem a arte, né, verem as artes e tal. E tanto nessa questão, assim, também entrando na questão aqui já da loucura, quando esses loucos, né, digamos assim, começaram a produzir arte, isso chocou o mundo, chocou as pessoas, chocou os artistas da época, os psiquiatras, todo mundo, porque eles pensaram, nossa, mas eles estão fazendo arte? Isso é arte? Será que isso pode ser considerado arte? Mas por que será que não poderia ser considerado arte? Só porque é feito por pessoas que são marginalizadas pela sociedade? Aqui daí cabe também outra citação, uma citação do Ferraz, né? Estabelecia status de artista a quem a sociedade relegara ao abandono. As comunidades científicas e artísticas poderiam eventualmente aceitar a arte dos loucos. A arte essa pensada como habilidade, maneira própria de expressar-se, mas nunca capacidade ou domínio humano persistente profissional. Não estavam ainda preparados para reconhecer nos loucos pessoas competentes que vivenciavam a arte por intermédio da realização de suas obras. É exatamente isso que eu falei, eles até aceitavam que os loucos produzissem umas artezinhas aqui e ali, mas não era tipo arte, era uma artezinha, assim, sabe? Eles não eram reconhecidos como artistas, porque eles eram loucos, eles não podiam ser artistas. Mas sim, eles tinham essa potência e vendo o quadro de muitos artistas que mais pra frente vou colocar aqui no vídeo, vou falar de alguns deles, é claramente visível isso, sabe? E aqui também entra toda essa questão do que é arte ou não é arte, né? Inclusive também o Flávio Carvalho, que foi outro que também acabou se envolvendo bastante, assim, se identificando assim com essa arte dos loucos e tal, achando que trazia muito, né, sobre ele, sobre o mundo, sobre tudo. Ele disse, a arte anormal conteria valores artísticos profundos e estaria atravessada pelo que o homem tem de demoníaco e sublime, de raro, burlesco ou filosófico, enfim, algo que teria a espessura da vida. Eu achei muito bonito, que ele reconhece tudo isso, e eu acho que a arte é exatamente isso, e acho que foi um meio muito bom, assim, que essas pessoas que estavam no manicômio encontraram pra poder se expressar, porque realmente é um lugar péssimo, né? Tanto que teve a luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, né? Que isso foi muito importante para que esses manicômios deixassem de existir. Tanto que o Guattari também, ele fala sobre um dos artistas, né, do Engenho de Dentro, que era o Fernando. Ele amava pintar, ele fazia muitas pinturas, assim, sobre casas, lugares. E aqui o Guattari menciona que o ateliê de pintura foi para Fernando um espaço vital dentro de um espaço de mortificação, que é o hospital psiquiátrico.
E aqui também a Elizabeth faz um questionamento: como afirmar a vida mesmo nos espaços e nas situações as mais precárias, criando um mínimo de terra para habitar e ao mesmo tempo as linhas por onde fugir? Que foi o que o Fernando encontrou na arte, né? Então achei muito bonito aqui. Em breve vou falar um pouquinho mais sobre ele, né, ao decorrer do vídeo. Sobre a arte, era isso que eu queria falar com vocês, e agora vamos pra clínica. Bom, aqui no livro a autora conta ao decorrer da história como foi se dando as coisas, né, como foi passando pela clínica, entre a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise e também as teorias, né, que foram sendo criadas. Vamos começar pela psiquiatria, né, que a princípio era o que mais dominava, assim, né, era o hospital psiquiátrico e tal. E os psiquiatras, eles na verdade não davam muita moral, assim, pras artes que os internos do hospital faziam. Eles viam a arte mais como um sintoma, tipo assim, ah, você desenhou isso aqui e você tem esquizofrenia. Inclusive o psiquiatra Dr. Luiz Ribeiro do Vale, ele escreveu um livro que se chama Escritores Brasileiros Psicopatologistas, ou seja, ele via psicopatologias nesses escritores, na obra que eles escreviam, nos livros deles, nos personagens tinham transtornos mentais, ele via os problemas que esses autores tinham, inclusive o Machado de Assis, né, que ele aprofundou falando sobre essa análise que ele tinha feito do Machado de Assis no livro Psicologia Mórbida na obra de Machado de Assis. Ou seja, ele falava que todos os personagens de Machado de Assis tinham algum transtorno mental, obsessão, sadismo, psicose, e que ele demonstrava isso, né, através dos personagens, das falas, do jeito de escrever tudo. E ele dizia que o Machado de Assis tinha passado por tudo isso, que ele era perturbado, que ele tinha passado por tudo isso, só por isso ele sabia escrever, mas também não queria desqualificar o artista e tal, mas querendo ou não acabou desqualificando, tipo, nossa, olha essa obra aqui que você escreveu, porque você é um perturbado, sabe? Então, tipo assim, meio que pra sociedade da época não caiu muito bem, acho que nem hoje em dia. Até hoje em dia, né, porque existe todo esse preconceito, esse estigma da loucura. Então, depois começou a vir a psicanálise, que é a do Freud e tal, e também com essa questão de análise dos sintomas e tal. Só que ele começou a falar também do inconsciente, que esses pacientes traziam também sobre o inconsciente deles, nessas pinturas e tal. Só que Freud é aquela coisa, né? Ele acha que mais o que as pessoas trazem são mais desejos, instintos sexuais, coisas assim, emoções reprimidas e coisas assim. Daí também tem essa análise de sintomas e tal, através dos desenhos. Inclusive isso é feito até hoje, né? Em algumas lugares, algumas pessoas fazem isso. Outra coisa que eu achei interessante também é que no livro ela cita que para Freud, o poeta é um profundo conhecedor da alma humana, e ele se interessava muito pelos artistas justamente por isso, porque ele achava que os artistas iam a fundo na alma humana, eles conheciam muito bem a alma humana, inclusive ele também tinha essas vontades de escrever e tal, tanto que até às vezes algumas pessoas falam que não é tão ciência, mas literária, as coisas que ele escreve e tal, mas realmente tem essa parte aí. Ele fala também que os escritores criativos são aliados muito valiosos, pois costumam conhecer toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, com as quais nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar, estão bem adiante de nós. Eu achei bem interessante, tanto que tem uma outra parte que o Flávio Carvalho diz sobre o que é arte. Ele diz assim, ó: o que é arte, afinal, se não um gráfico capaz de antecipar uma civilização? E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que os artistas têm essa conexão, assim, sabe? Não necessariamente que eles recebam alguma coisa, mas passar essas coisas pro papel através coisas que vão vir acontecer no futuro, sabe? Às vezes a gente lê um livro do passado que você pensa, meu Deus, isso tá acontecendo agora, sabe? Parece que a pessoa previu, sabe? Coisas assim. Então, eu acho muito interessante, eu acho que a arte tem esse papel mesmo. E, enfim, eu achei bem interessante essas colocações aqui no livro. E aí, depois da psicanálise, veio a psicologia analítica, a psicologia junguiana, né? Que é do Jung, que foi discípulo de Freud. E muitas coisas ele concordou com Freud e tal, só que ele achou que a teoria do Freud estava um pouco limitada, não tão abrangente. Então, ele começou a trazer mais coisas e tal para essa psicologia analítica, né, que foi criada por ele. E isso ajudou muito na arte, na interpretação da arte, tanto que a Nise da Silveira, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é uma psiquiatra que trabalhava no hospital psiquiátrico, e lá eles tratavam as pessoas que estavam internadas lá muito mal, né, com choque elétrico e todas essas coisas.
e ela ficou com o setor de terapêutica ocupacional. E ela, tipo, é um grande avanço para terapia ocupacional, foi uma das pioneiras aqui no Brasil. E a gente sempre fala dela, inclusive tem um filme dela que abrange muito também essa questão da arte, da terapia, que super recomendo para vocês assistirem se vocês não assistiram ainda. O nome é Nise, o Coração da Loucura. É muito bom. Tanto que a Nise da Silveira também ela fala que a psicanálise tá mais interessada no conteúdo verbal que tá ali, tipo, nas questões que o artista colocou ali, a pessoa que fez a arte colocou ali, do que no não verbal, né? Que a psicologia analítica já analisa isso, porque você fazer uma arte, você não precisa falar. Então ali tá muitas coisas não verbais, não é só sintomas que estão ali, é coisas da pessoa também, vivências, várias coisas. O Jung também falou que achava que essa perspectiva de achar só que ali tinha recalques, né, que é como o Freud diz, coisas que a pessoa não aceitou tão bem. Tanto que Jung fala que o método freudiano, ele se mostrava redutivo por analisar as obras como uma neurose, ignorando uma realidade impessoal e até mesmo inumana ou sobre-humana que estaria presente na obra. O Jung traz bastante essa questão também da espiritualidade e tal, e isso também pode ser trazida na arte. Além disso, também o Jung acreditava que esse método de analisar as obras como sintomas, como neuroses, fazia com que isso se perdesse em um labirinto de pressupostos psíquicos e de explicações monótonas e repetitivas, transformando o artista em um caso clínico. É exatamente isso, é bem o que a gente viu com o Machado de Assis, com vários outros artistas que aconteceu isso. Enfim, Jung via a arte como uma forma de expressão, de exprimir o inexprimível. Ou seja, sabe quando você tá com dificuldade de falar alguma coisa, você nem sabe o que você tá sentindo, aí você vai fazer uma arte, às vezes você vai conseguir expressar através dessa arte, às vezes você vai olhar depois e vai pensar, caramba, era tudo isso que eu preciso fazer pra me aliviar, sabe? É muito boa essa sensação, inclusive se vocês não fazem arte, eu super recomendo que vocês comecem a fazer. E tudo é um processo, né? Ao longo do tempo você vai descobrindo essas coisas. E também é interessante que você instigue o seu próprio pensamento. O que será que eu quis dizer com isso? Por que será que eu desenhei isso, sabe? E justamente também perceber como você tá se sentindo ao fazer aquela arte. Você tá sentindo raiva, tá sentindo intensidade, tá sentindo amor, leveza, perdão, sabe? Todas essas coisas. Ainda na psicologia analítica, o Jung cita: nessa concepção, a imagem não careceria de interpretação, porque quando uma imagem se configurasse, a significação também se tornaria clara. Achei bem interessante também porque tem muito essa questão da psicanálise ou da psiquiatria de ficar buscando o significado da arte, mas quando você vê, quando você fez aquilo, assim, já tem o significado, você consegue compreender, sabe? Inclusive para Jung, a criação seria produto do inconsciente. E nesse inconsciente não tá só questões de registros da pessoa, só que a pessoa viveu aquilo. Tá o inconsciente coletivo também, memórias ancestrais, memórias primitivas, né? Mitos, imagens, questões que percorreram a história da humanidade. E é muito interessante mesmo porque eu fiz semestre passado a aula de atividades expressivas, que era uma que eu queria muito fazer, porque inclusive envolve muito a terapia ocupacional e a arte, né? E aí a professora pediu pra gente fazer um desenho livre no papel craft. Eu fui lá, pintei minha mão e fui colocando as mãos aqui. Inclusive posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem, se vocês compartilharem esse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, posso fazer um outro vídeo falando, mostrando as atividades que eu fiz em atividades expressivas. E enfim, eu fui lá, coloquei as mãos e a professora, ela falou que lembrou muito da arte rupestre, né? Tipo, porque antigamente era assim que as pessoas faziam arte, né? Pintavam a mão, colocavam nas paredes lá das cavernas e eu achei muito legal. Tipo, fiquei tipo, nossa, uma conexão com meus ancestrais primitivos, homem da caverna, mulheres da caverna, pá, sabe? Às vezes a gente faz um desenho que às vezes você não lembra, mas outra pessoa vai ver e parece algo que já foi feito antes. Então, tipo, são imagens que vão perpassando pelo inconsciente de várias pessoas. Tanto que essa questão que eu falei do livro, que às vezes a gente lê o livro e pensa, nossa, isso tá acontecendo agora, é justamente essa memória ancestral, talvez até uma
previsão do futuro, assim, uma coisa assim, sabe? Meio mística e tal. Mas enfim, achei bem interessante. E enfim, a Anísia da Silveira, como eu disse, ela seguia essa perspectiva, ela começou a trocar cartas com Jung, porque quando ela estava nesse setor de terapêutica ocupacional, né, ela começou a propor essas artes e tal para os internos, que ela via que eles gostavam de fazer isso, começou a levar tinta, tela, que era uma coisa que eles não tinham, mas que eles tinham necessidade. E aí eles começaram a pintar e tal, e ela ficou impressionada com as obras que saíam ali. E ela começou a mandar para Jung analisar e tal, para que ela pudesse ter mais essa noção, né? De alguém que também estava na mesma energia que ela, alguém também estava pensando a mesma coisa e tal, para que ela pudesse também aprender com ele. E ele começou a perceber também, inclusive falar para elas que muitas eram mandalas, que as mandalas inclusive são para organização mental. É claro que também nesse processo ela sofreu muito preconceito, ninguém acreditava muito nela, nem no trabalho da terapia ocupacional, inclusive até hoje, né? Existem essas pessoas que não acreditam muito no trabalho da terapia ocupacional, tipo, vai lá fazer artezinha, sabe? Mas esse vídeo aqui é pra essa pessoa que fala isso, é uma prova de que sim, fazer arte é terapêutico. E com o terapeuta ocupacional, é claro, né, que assim como a Anísia da Silveira diz aqui num trecho do livro, qualquer momento, qualquer atividade pode ser expressiva se a pessoa que está ali acompanhando souber analisar a expressão que a outra está tentando passar, sabe? E, enfim, queria ler aqui um trecho para vocês também que fala justamente sobre essa questão da terapia ocupacional nesse ambiente psiquiátrico e como contribuiu assim para a reforma psiquiátrica e tal, para as pessoas verem de uma outra forma. Mas Nise se perguntava qual seria o lugar da terapêutica ocupacional em meio ao arsenal constituído pelos choques elétricos, pelo coma insulínico, pela psicocirurgia, pelos psicotrópicos que aprisionam o indivíduo numa camisa de força química? Um método que utilizava pintura, modelagem, música, trabalhos artesanais, seria logicamente julgado ingênuo e quase inócuo. E é justamente, né, muitas pessoas julgam até hoje. Mas realmente ela começou a ver os resultados daquilo, mais pra frente a gente vai falar até que teve até exposições, muitos artistas se interessaram. Inclusive também diz, a psiquiatra, mesmo trabalhando dentro do manicômio com elementos que lhe são próprios, introduziu outra lógica gerando conflitos no espaço asilar e fora dele, criando novas possibilidades de vida. Esse conflito foi importante e também essa criação de novos espaços de vida, pois como a gente disse, o manicômio ele era um espaço de adoecimento, de morte, de tristeza, né, que não era um espaço de vida, sendo que o que a gente pensa é que se a pessoa ela tem alguma questão mental, assim, um transtorno mental, ela tem que ir para algum lugar que possa se recuperar. E ali não era o lugar para isso, na verdade acho que a pessoa acabava só sofrendo mais, né. E aqui a Nise entra com essa questão das pinturas e tal, e essa é uma forma que eles encontraram de ressignificar, de se expressar, de ter novas formas de vida, criar novos territórios, né? Assim como ela fala aqui no livro sobre o Fernando, que ele sentiu muito isso e isso se transpareceu muito nas obras dele. E também nesse meio tinha os monitores, como o Almir Mavigner. Esses monitores, a Nise tinha pensado neles como um afeto catalisador, porque não era pra eles estarem ali, geralmente eram artistas e tal, né? Não era pra eles estarem ali, tipo, dando pitaco na obra dos internos, era pra eles estarem ali inspirando, assim, ajudando eles a se expressarem, às vezes alguns recursos mesmo que eles não conheciam também, né, ajudar eles a ver como funciona. E essa presença também, né, é muito importante, essa presença para alguém que não é cuidado, ter alguém ali junto com você, cuidando de você, inspirando, ajudando você a ter criatividade. E inclusive ela até pegou do Spinoza nessa questão do afeto e tal, e essa questão do catalisador é da química, né, porque quando você usa um catalisador, você acelera as reações. Então quando você tem uma pessoa ali junto com você, você também acelera os seus processos de criatividade e tal, isso ajuda muito. E aí, como tinham os artistas ali, eles começaram a ver que estava sendo produzida várias obras, eles decidiram que tinha que ser feito alguma coisa com aquilo. Esses artistas conseguiram contatos, né, com museus e tal, e eles fizeram as primeiras exposições. E isso chamou a atenção da sociedade, começou a aparecer nos jornais e tal, os críticos da arte começaram aí. E é importante também aqui ressaltar que geralmente foi mais o mundo dos artistas, assim, os críticos da arte que se interessaram. A psiquiatria não se interessou muito, né, porque para ele era aquela questão de sintoma e tal, e não acreditava muito no potencial dos loucos como artistas. E aí, só que daí isso começou a gerar
as pessoas começaram a ficar intrigadas, né? Tipo, começaram a se perguntar, tanto que aqui tá escrito. Começaram a se perguntar como loucos, relegados a uma vida restrita, internados em grandes asilos, podiam produzir trabalhos tão belos? Para Nise havia uma resposta, porque o mundo psicótico possui insuspeitáveis riquezas, porque como sistema vivo, a psique tem um movimento próprio que se direciona para a cura e a saúde, movimento que é preciso acompanhar no desenrolar de um processo terapêutico. Enfim, achei muito interessante porque realmente é isso que ela traz, sabe? Que a psique dessas pessoas não é como se não existisse, que ela ficasse alheia a tudo. Ela, na verdade, pega muitas coisas e esse processo de expressar, de colocar pra fora na arte é um processo de cura, porque ela consegue exprimir o inexprimível, que, aliás, é o papel da terapia ocupacional das atividades expressivas. E aí, gente, então agora vamos falar um pouquinho sobre um dos pacientes da Nise, que era o Fernando Diniz. Aqui no livro, né, ela conta sobre ele e tal, e vai trazendo também as perspectivas de como a Nise analisou os trabalhos dele, e também os outros artistas, os monitores que estavam por ali, né. E é muito interessante porque ele começou a trazer coisas da vida dele, assim, e tal. Por exemplo, a mãe dele era doméstica e tal, e ele ia junto com a mãe nas casas trabalhar. E aí ele começou a desenhar várias casas, assim, quando ele começou a fazer esse processo de pintura e tal. Tanto que no filme da Nise também tem uma cena que a Nise vai mostrar as obras de arte, né, pra mãe dele. E aí ela fala, nossa, essa era a casa que eu trabalhei por um tempo e ele ia junto comigo e tal. Então, não sei se isso realmente aconteceu e tal, mas realmente ele retratava essas casas e ele sempre passou por muitas casas. Então esse processo dele ir criando essas casas é uma lembrança da vida dele, né, uma história, e também uma forma de criar um território pra ele, criar uma casa ali. Foi ele que criou aquela casa ali é dele agora, sabe? Então isso é muito bonito também, e ele também fazia vários desenhos assim, circulares e tal, que lembravam mandalas. E a própria Nise diz que ela acreditava que eram mandalas, ó, vou ler aqui pra vocês. Deste processo criativo fez parte a construção de formas concêntricas com as quais Fernando encheu uma quantidade enorme de papéis. São, para Nise da Silveira, mandalas, expressão de que a força autocurativa do inconsciente estava sendo mobilizada. Para Pedrosa, configuram verdadeiras engrenagens que, vindas do caos, buscavam uma ordem intuída. E realmente, quando eu vejo, eu também sinto essa questão da ordem e tal, de organizar as coisas em círculos, até mesmo as casas, assim, são todas organizadas. E antes parece que ele fazia as casas, às vezes, meio bagunçadas, assim, e depois começou a organizar, sabe? Justamente porque esse processo de fazer arte também é um processo de organizar a mente, sabe? Então isso ficou bem claro aqui nas artes que ele foi fazendo. Em breve, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo falando de arte de outros artistas do Engenho de Dentro também. E também dos artistas que viraram ensaios clínicos, né, dos psiquiatras, dos psicanalistas. Como eu citei anteriormente, por exemplo, o caso do Machado de Assis, né. Que eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, já me prolonguei bastante. Mas também queria falar aqui com vocês sobre o Osório César. Ele trabalhou no Juqueri e ele também pensou nessa questão da arte. Ele começou, inclusive, ele via que os internos tinham essa necessidade de arte, eles faziam coisas de arte com miolo de pão, chapéu de palha, usavam os muros do hospital também para se expressar, né, fazer a arte. E ele começou a observar, então essas artes passou também a estimular que eles fizessem. Em 1938 foi criada a Instituição de Assistência Social e Psicopatas, e nela tinha essa ação de fazer arte com as pessoas. Tanto que em 1943 surgiu a oficina de arte, né, como praxis-terapia, o fazer como terapia. E também em 1949 foi criada a seção de artes plásticas do Juqueri, onde se visava o ensino da arte, da pintura, dos desenhos, e aqui já é um pouco diferente do da Nise, né? O da Nise veio mais como um espaço para libertar, expressar. Aqui já veio como um ensino mesmo. Inclusive ele chamou artistas também para que esses outros artistas também ajudassem a desenvolver a técnica e todas essas coisas, e porque ele via um potencial artístico, um potencial de artista nessas pessoas, nesses internos, né? E ele decidiu investir nisso, até porque quando eles saíssem de lá, eles poderiam ter uma profissão, eles poderiam ser artistas, eles poderiam vender a arte deles, porque eles tinham esse talento. E eles desenvolveram isso,
E o Osório César queria que eles desenvolvessem cada vez mais isso. E aqui entra um processo terapêutico e também, né, uma atividade de trabalho. Eu falei bastante aqui já, mas respondendo a pergunta, como a arte é terapêutica? Como fazer artístico é terapêutico? O processo de fazer arte, ele ajuda a pessoa a se expressar, a se curar, e não é só o resultado que importa, é também o processo. Nesse processo a pessoa se transforma o mundo em volta dela. Como diz aqui, cada sujeito, ao construir um objeto, pintar uma tela, cantar uma música, faz algo mais que expor a si mesmo e o próprio sofrimento. Ele realiza um fato de cultura. O valor que determinadas produções podem ganhar passando a interessar justamente por seu caráter de singularidade, dissidência, deriva e inacabamento, e sua circulação em um coletivo provoca um enriquecimento dessas vidas. E aqui estamos tomando a vida, e não a arte como critério. Ao adentrarem no campo cultural, conectando-se os modos de expressão dominantes, modos de expressão dissidentes atravessam a linha divisória que os separavam da produção cultural, ganhando cidadania cultural e certo poder nas reais relações de força, o que é de extrema importância. Aqui mostra muito como esses artistas fazendo arte, eles entram dentro desse meio cultural e eles entram nessa história, porque às vezes essas pessoas que são marginalizadas, elas acabam sendo excluídas da história, elas acabam sendo excluídas da arte. E o que elas dizem, e o que elas sentem, a gente tá vendo isso, sabe? Então acho que foi muito importante esse processo dessas pessoas ganharem essa visibilidade nesse momento, porque isso também trouxe essa cidadania para elas. Elas deixaram de ser só as pessoas que estavam lá dentro no manicômio e passaram a ser as pessoas que também estavam lá nas exposições, mostrando a arte delas, mostrando o potencial. Ao criar mundos, os símbolos produzidos indicam o movimento no sentido da auto-organização e da autocura, e é por essa razão que tal concepção nos permite pensar as atividades artísticas como terapêuticas. Sua realização não apenas revela um estado de coisas, mas transforma aquele que a realiza, levando a um novo estado. O efeito clínico das atividades artísticas estaria na própria ação de construir as obras. O indivíduo verifica que o ato de pintar o liberta de estados psíquicos de muito sofrimento. A Nisi da Silveira disse, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Faz um tempão que eu queria gravar esse vídeo, porque eu gosto muito de arte, clínica e loucura, gosto muito de arte, terapia ocupacional. E sempre eu falo isso pra vocês e vocês sempre pedem pra eu relacionar e tal, trazer falando isso, e finalmente consegui trazer aqui pra vocês. Pretendo trazer muito mais. Compartilhem o vídeo aí pra saber que vocês gostaram, comentem, curtam. E é isso, assistam os outros vídeos aqui do canal também que falam sobre terapia ocupacional. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima!